venha me apertar, tô chegando. Coisa que gosto é poder partir sem ter planos. Melhor ainda é poder voltar quando quero. Todos os dias é um vai e vem, a vida se repete na estação. Tem gente que chega pra ficar, tem gente que vai pra nunca mais. Tem gente que vem e quer voltar, tem gente que veio só olhar, tem gente a sorrir e a chorar, e assim chegar e partir. São só dois lados da mesma viagem. O trem que chega é o mesmo trem da partida. A hora do encontro é também despedida. A plataforma dessa estação é a vida desse meu lugar. A vida deste meu lugar é a vida. La 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 ya, la 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 ya, la ya, la la ya. La 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 ya, la ya, la ya. La ya, la ya, la ya, la ya, la ya. Não, senhora. Um certo dia um homem esteve aqui, tinha o olhar mais belo que já existiu. Tinha no cantar uma oração, no falar a mais linda canção que já se ouviu. Sua voz falava só de amor, todo gesto seu era de amor e paz. Ele trazia no coração. Ele pelos campos caminhou, subiu as montanhas e falou do amor maior. Fez a luz brilhar na escuridão, o sol nascer em cada coração que compreendeu que além da vida que se tem, existe uma outra vida além. E assim o renascer, morrer não é o fim. Tudo que aqui ele deixou, la la ya, la ya, não passou e vai sempre existir. Flores nos lugares que pisou e o caminho certo pra seguir. Eu sei que ele um dia vai voltar e nos mesmos campos procurar o que plantou e colher o que de bom nasceu, chorar pela semente que morreu sem florescer. Mas ainda há tempo de plantar, fazer dentro de si a flor do bem crescer, pra lhe entregar quando ele aqui chegar. Tudo que aqui ele deixou, la la ya, la ya, não passou e vai sempre existir. La la ya, la
pés nos lugares que pisou e o caminho certo para seguir. Um certo dia um homem esteve aqui. Obrigado. Obrigado, pessoal. Sejam todos bem-vindos à 51ª edição da Semana Espírita de Anápolis. Toda a nossa gratidão aos nossos antecessores, que certamente deixaram esse legado extraordinário, né? 51 anos ininterruptos. E estamos na terceira noite, com palestras, sem sombra de dúvida, excelentes, e hoje não será diferente. A gente gostaria de frisar também que esse evento é um evento do Movimento Espírita de Anápolis para o povo espírita, para o público espírita, né? Ou seja, é de nós para nós. Então, o Conselho Espírita representa a comunidade espírita de Anápolis, e a gente também conta aí com o apoio da Federação Espírita do Estado de Goiás, hoje particularmente com a presença do senhor Paulo César, que inclusive vai proferir a prece inicial. E a gente o convida para esse fim. Boa noite a todos. Uma satisfação poder estar aqui. 50 anos não é 5, né? É muita coisa. Imaginem 50 anos, 51 anos com esta atividade, mobilizando uma equipe espiritual com certeza grandiosa, envolvendo a cidade, aproveitando os recursos que vocês disponibilizam para ajudar a carência que exista, tanto das pessoas que sofrem, quanto aos próprios governantes que precisam desse apoio espiritual para poder tomar as decisões corretas. Nós, da Federação, ficamos muito felizes por ver as cidades se organizando, fazendo as suas semanas espíritas. Hoje, um número muito grande de cidades criam este evento, e é muito importante porque passa a fazer parte do calendário do município. Então, isso é uma fonte de luz para a cidade, e que nós aqui de Anápolis, né, eu me considero aqui também, estamos proporcionando para a cidade. Então, é um momento ímpar e que nós devemos aproveitar não só para aurir aqui todos esses benefícios que as palestras vão nos trazer de conhecimento, mas também para dar a nossa contribuição para o equilíbrio e a harmonia da própria cidade. Então, nós vamos iniciar a nossa atividade de hoje, fazendo parte deste encontro maravilhoso, rogando a Jesus que possa abençoar toda a cidade, especialmente transformando esse auditório em uma usina de boas vibrações e energias que irão reverberar por todo o município. Muito obrigado, Senhor, por estarmos aqui neste momento. Ajuda-nos, Mestre, ao sair daqui, multiplicar este conhecimento que vamos aurir aqui. Graças te damos por este instante. Que a tua paz, que a tua luz esteja conosco e envolva a nossa irmã Eulália, para que ela consiga trazer a vocês, através da inspiração dos bons espíritos, as palavras que vão tocar os corações de todos. Iniciamos assim a nossa reunião desta noite. Hoje é um momento muito importante, nós estamos começando agora um momento muito importante para todos nós, que é a palestra, né, que estará começando em alguns instantes. E hoje estaremos recebendo a nossa conhecidíssima, né, escritora, também oradora e também atuante no movimento espírita, está fazendo algumas palestras aí no estado de Goiás e veio, né, aproveitando aqui
a coincidência das datas para nos prestigiar nessa data. E, sem sombra de dúvida, uma pessoa muito querida aqui, e certamente a mensagem dela está sendo muito esperada. A respeito da senhora Eulália, nascida em 23 de julho de 1957, em Espinho, Portugal. Eulália Bueno chegou ao Brasil em 15 de fevereiro de 1960 e sua família se estabeleceu em Santos. Ali ela viveu a infância e a juventude. Casou-se em 1979, iniciou atividades doutrinárias e assistenciais no Lar Espírita Beneficente Anjo da Guarda, incluindo as tarefas ligadas à terapêutica espírita e também à psicografia. Em 1994, fundou o Lar Espírita Caminho do Cristo, também na cidade de Santos, cujos trabalhos estão sob sua direção e a orientação dos espíritos José Martins Fontes e Maria do Rosário Del Pilar, mentora espiritual da médium. Em 1998, transferiu residência para a cidade vizinha de São Vicente, onde reside ao lado do esposo José Ângelo Bueno e das filhas Mariana e Lilian. Os livros publicados, ditados por Maria do Rosário Del Pilar, Superando a Ansiedade, inclusive esse tem à disposição no nosso acervo, A Conquista da Felicidade, A Melhor Vida, Noite no Cais, No Silêncio dos Cáustulos, A Moura. E de cunho próprio, livros infantis, O Sonho da Estelinha, Estelinha, a estrelinha que não ficou sozinha. E a gente aproveita para dizer que, além da palestra de hoje, com a qual ela vai nos brindar, também ela estará presente no dia 26 de julho aqui no Seical. E então nós convidamos a dona Eulália a tomar lugar aqui para proferir a sua palestra. Queridos amigos, amigas espíritas, simpatizantes do Espiritismo, roguemos a Jesus, o benfeitor da nossa terra, mas principalmente o benfeitor da terra das nossas almas, que nos envolva na sua infinita paz. Ele era um homem de baixa estatura. Soubera que Jesus iria passar por ali. A cidade era Jericó. Esse homem, Zaqueu, ele era um cobrador de impostos, um publicano, que assumira uma tarefa, que concorrera para esse trabalho, para essa função, e a cumpria atendendo às ordens do Império Romano. Qualquer um daqueles ao seu redor poderia estar no lugar que lhe condizia. Porém, ele não era daqueles que usufruía de algumas vantagens que poderia impor ainda mais sobre a sua responsabilidade. Não era seu hábito extorquir as criaturas. Tinha noção dos valores que eram cobrados, o que eles representavam para os contribuintes obrigatórios, mas cumpria ordens, realizava o seu trabalho. Jericó estava no roteiro de Jesus e já se aproximavam os últimos momentos de Jesus sobre a terra. Zaqueu não era benquisto. Ele recebia mesmo o ódio dos seus conterrâneos. Ele queria ver Jesus.
como nós hoje, assolados por aflições, por dúvidas, por angústias que assolam sobre o planeta, perante os desafios morais que nos parecem intransponíveis, quem de nós não quer ver Jesus? Ainda mais se soubéssemos que Ele, materialmente falando, estaria esta noite aqui. Quantos seriam os que viriam buscar ajuda? Os que desejariam que Jesus impusesse as mãos sobre suas cabeças e os erguessem das suas aflições morais, das suas deformidades físicas, que os libertasse da cegueira e lhes oferecesse uma nova oportunidade de vida. Nós nos acotovelaríamos no meio da multidão, porque com certeza não há dor maior do que aquela que estamos sentindo. A urgência do atendimento é sempre nossa. Mas encontrar Jesus não é apenas buscar a cura imediata. E lá no fundo da sua alma, Zaqueu sabia disso. Algo lhe dizia que uma grande transformação se imporia à sua vida, que sua alma se vergaria diante da amorosidade, da grandeza espiritual de Jesus. Mas a multidão se acotovelava. E óbvio, ele de pequena estatura, para vencer a multidão, para chegar próximo a Jesus, para ao menos conseguir olhar nos olhos de Jesus, não seria uma tarefa fácil. Então imaginem Zaqueu querendo abrir espaço em meio à multidão que o odiava e que tinha uma certa vantagem sobre ele, o tamanho. Ele tentava empurrar um que outro para chegar à frente. Qualquer pessoa era mais alta do que ele. Ao ver que não conseguiria e que Jesus, a breve tempo, estaria passando no exato local em que se encontrava, ele não hesitou. Ele viu um sicômoro, uma árvore de baixa estatura para nós. Para ele, talvez fosse maior do que ele mesmo. Ele fez um terrível esforço diante dos que reagiam contra a sua vontade. Escalou o sicômoro no exato momento em que Jesus se aproximava daquele local. E fatalmente, o olhar de ambos se cruzou. E qual não foi o seu espanto? Que Jesus, estancando o passo, olhou detidamente ante o espanto da multidão. Não é possível que Jesus iria se dirigir exatamente àquele homem de má índole, como pensavam. E não apenas Jesus parou diante de Zaqueu, como estabeleceu um diálogo dizendo: convém que eu pernoite hoje em tua casa. Pensem na reação da multidão. Pensem no asco, na raiva que sentiram de Zaqueu, que mesmo assim não se demoveu do seu propósito. Ficou ali, estático, diante do que Jesus lhe falara. E imediatamente aqueceu. Desceu do sicômoro, adiantou-se, foi à sua casa distribuir ordens para bem receber o mestre e os seus apóstolos. A multidão só não agiu gravemente contra Zaqueu,
Porque nós, muitas vezes, não agimos contra o nosso próximo, porque a figura de Jesus diante de nós contém a impulsividade. E talvez tenha sido exatamente por isso que Zaqueu saiu vivo daquela situação. E quando Jesus adentrou a casa de Zaqueu, ele imediatamente pôs-se a narrar qual a finalidade que costumava dar a quantia de dinheiro que chegava às suas mãos. Ele não apenas sustentava a sua própria vida, como ele canalizava recursos para promover benefícios aos mais necessitados. Mas já era daquele tempo, e continua gravemente até os dias de hoje, uma tendência viciosa de destacarmos sempre o mal que vemos no outro. E ignorarmos continuamente qualquer ato bom que essa mesma pessoa realize. Não era diferente. Em estado frente a Jesus, sentindo na sua alma que precisava justificar-se com Jesus, ele diz: Senhor, tu entrastes em minha casa esta noite e a dignificastes. E eu me comprometo a restituir qualquer dificuldade, qualquer desvalia, qualquer prejuízo que consciente ou inconscientemente tenha causado a alguém. E a dar-lhe 4 vezes mais aquilo em que o lesei. Jesus já era, naquela época, diante de espíritos que não tinham o conhecimento que hoje nós temos, fruto das evoluções, das reencarnações, das experiências que vivemos. No entanto, será que, como Zaqueu, estamos prontos a qualquer sacrifício para chegarmos perto de Jesus? Porque quando narramos a materialidade, o aspecto material desse encontro, talvez não conseguimos compreender que Jesus, hoje não reencarnado propriamente entre nós, ainda assim é aquele a quem nós queremos nos dirigir. Mas será que estamos aptos a fazer o esforço que Zaqueu fez? Porque permanecemos na mesma situação, os que buscamos Jesus. E até algumas vezes somos vistos como pessoas muito estranhas. Como pode alguém, nos dias de hoje, em que a materialidade domina as almas, acreditarmos em algo que não é materialmente palpável? Acreditarmos que estamos aqui cumprindo mais uma etapa da nossa evolução espiritual. E que tudo que acontece em nossa vida é fruto da nossa própria responsabilidade. É tão mais fácil pensar que, de alguma forma, nos impõe um destino. Talvez até quem nos imponha é esse Deus. E eu questiono, será que há uma justeza realmente em tudo que me acontece? Qual é a finalidade de estar aqui neste momento e de ter que fazer esse esforço tão grande, quando Jesus, totalmente capacitado, pode vir até mim todos os dias, amenizar as feridas do meu coração? Ao olhar o mundo e os acontecimentos infelizes que vêm se sucedendo, nós mais uma vez precisamos prestar muita atenção para onde dirigimos o foco dos nossos interesses. Se eles forem puramente materiais,
se nós estivermos encarcerados na vida material, talvez o desespero seja a real saída. Porque de um lado vemos os que tudo usufruem, e do outro lado, como também foi colocado aqui, esse movimento do Fraternidade Sem Fronteiras, irmãos, não apenas no território africano, mas aqui, no nosso próprio território, largados à margem da sociedade, passando todo o tipo de constrangimento, ultrapassando os preconceitos, atirados de um lado para o outro, com fome física e espiritual. Mas espiritualmente, talvez eles estejam numa condição de menos fome do que nós. Porque é muito triste nós ainda vermos os espíritas, ou que se apresentam como tal, colocar em xeque se realmente a nossa terra vai ter um jeito. Se vai se tornar um mundo melhor, de fato. Se o bem está triunfando, porque o mal se anuncia. O mal faz muito estardalhaço e nos dá a falsa impressão de que é ele que está ganhando espaço. Então, quando nos foi proposto o tema Jesus, o príncipe da paz, que ele é o grande construtor da paz da terra, isso não se tem a menor dúvida. Porque ele não deixou uma única palavra escrita, tal qual como Sócrates. Mas a sua vivência, o seu exemplo, preenche qualquer lacuna de palavras que tenham sido ditas em seu nome, que chegaram para nós nos dias de hoje. E aí nós ficamos nos perguntando, mas será que o espírita sabe realmente quem é Jesus? Porque nós temos as biografias todas pálidas, todas fragilizadas, desse espírito incomparável, que chamou a si a responsabilidade de dirigir o planeta Terra. Será que nós temos ideia do que isso representa? Nós que somos, às vezes, responsáveis pelo sustento material da nossa família, pela convivência harmônica da nossa família, enfrentamos desafios terríveis, que às vezes até acreditamos que não vamos ter força para superar. E aí, queremos espelhar Jesus nas nossas vivências, e por isso a evolução do planeta para nós é um desafio, mas pode também representar um retardo no nosso aprendizado. Porque se nós não acreditamos de fato, acreditar na forma, não de crer simplesmente porque alguém nos impôs essa norma, mas acreditar de conhecer, de ter sido convencido pela lógica, de que a Terra está evoluindo. Nós hoje somos os privilegiados que estamos aqui reencarnados, que nos leva a pensar quantos bilhões de espíritos anseiam por essa oportunidade. Já no livro Roteiro de Emmanuel, da década de 30, na lição 9, o grande educandário, o benfeitor espiritual nos fala dos mais de 20 bilhões de espíritos desencarnados, porém atrelados à necessidade evolutiva da reencarnação na Terra. E esse número, de fato, hoje não deve ser menor, talvez seja até maior. E aí a gente se pergunta, ou deveria se perguntar, por que eu estou aqui nos dias de hoje? O que é que Jesus está me pedindo? Porque se reconhecemos que estamos todos em dificuldades e sabemos quem é Jesus, obviamente, nada foge ao seu planejamento.
E se ele precisa de mãos hábeis, de almas devotadas para materializar o projeto espiritual da Terra, quem ele iria convidar para estar aqui neste momento grave? Então, nós somos privilegiados. Mas será que nós sabemos alguma coisa sobre esse espírito que nos convidou e todos os benfeitores que o rodeiam, porque algum deles ou alguns deles assinaram um cheque em branco, garantindo a confiança de cada um de nós, ou em cada um de nós, para a realização da tarefa que nos compete e para a qual nós estamos preparados. Então, foi diante de ver tantas pessoas questionando, será que Jesus dá conta mesmo da situação? Será que vale a pena eu ser um Zaqueu? Eu fazer todo esse esforço para ir ao encontro de Jesus, ouvir o que ele tem a me dizer e, acima de tudo, me entregar aquilo que ele pedir de mim? E aí nós fomos à Revista Espírita de fevereiro de 1868, um ano antes da desencarnação de Kardec. E alertamos para a falta de conhecimento que o espírita tem sobre essa revista de estudos que Kardec publicou mês a mês, desde 1858 até março de 1869. Exatamente no último dia desse mês, Kardec desencarna. E que concentra temas que depois foram inseridos nas obras básicas e mostra como foi esse método pedagógico incomparável de Kardec, que nós tivemos uma ideia ampla agora no filme que assistimos sobre Kardec, comprovando que era o método científico daquela época e que continua hoje o método da observação, da repetição dos fatos para a sua comprovação. Será que nós pensamos da comprovação real dessa missão do Espiritismo sobre a Terra? Essa tarefa que Jesus nos confiou de promovermos verdadeiramente a paz a partir da nossa casa, do nosso envolvimento nos elos familiares. E a Revista Espírita de fevereiro de 1868, que fala sobre os Messias, retratando uma mensagem do espírito Lacordaire, recebida na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas em 1862. Ou seja, por 6 anos, ela passou pelo critério, ou por todos os critérios de avaliação que Kardec tinha em suas mãos, e que não eram poucos, nem eram frágeis. Eram astrônomos, eram cientistas, eram grandes estudiosos que vinham comprovar o que ali estava escrito. E Lacordaire começa o seu texto exatamente assim: ao lado de Deus. Ao lado não é na condição que nós estamos aqui um ao lado do outro, porque não dá para personificar Deus. E já começa aí a inteligência e a robustez de Kardec na pergunta número 1 do Livro dos Espíritos: que é Deus? Ele não podia ser uma pessoa. Inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. Então, estar ao lado de Deus é muito bem explicado no capítulo 1 do livro A Caminho da Luz, do benfeitor Emmanuel, que ele coloca que esses espíritos estão numa comunhão indescritível com Deus. Será que a gente tem noção do que é uma comunhão indescritível? Quando eu digo assim, meu Deus, por que isso está acontecendo na minha vida? Eu já não estou comungando com Ele.
Eu já estou questionando a condição de Deus frente ao universo. E é uma condição inquestionável. Ao lado de Deus estão espíritos chegados ao mais alto grau da categoria de espíritos puros. Recordando que em Kardec a escala espírita se resume a espíritos imperfeitos, espíritos bons e espíritos puros, sendo que cada uma dessas categorias tem infinitas subcategorias. E é tão interessante nós perguntarmos aos espíritas, em qual categoria nos encontramos? Será que nós sabemos? Imperfeitos? Porque há espíritas que diz, eu já sou bom, eu já vou ao centro, eu já entrego meus inimigos à lei de causa e efeito, orando para que ela aconteça logo, para que ela cobre logo e que eu veja. Mas eu já sou um espírito bom. E aí a gente fala do livro Renúncia, do espírito Alcione, que faz parte da categoria dos espíritos bons. E quando vamos lá, Kardec, espírito bom não pensa em circunstância alguma no mal. Nem de leve. Nem de leve. E ela vem à reencarnação por livre vontade, mas continuando a revista espírita. A mais alta escala dos espíritos puros. No dia que nós adentrarmos a primeira escala dos espíritos puros, é como se nós estivéssemos adentrando um berçário. Vencida a licença maternidade, nossa mãe teve que retomar o trabalho e nos confiou a um berçário. E Jesus, juntamente com esses espíritos, eles já estão para além de PhD. Porque PhD é o que a gente conhece de máximo aqui na Terra, mas eles estão muito além, porque conforme formos evoluindo, nós vamos tendo capacidade de compreender essa amplitude do mundo espiritual, que por mais que queiramos, foge ao nosso entendimento. Diga-se que Chico pediu a Emmanuel que ele queria conhecer o universo. E Emmanuel disse, Chico, você não vai aguentar. Não, mas eu quero, Emmanuel, eu quero sair daqui, desse meu quartinho, eu quero ver a Terra, eu quero me distanciar um pouco no nosso sistema solar, eu quero sair do sistema solar. E Emmanuel disse, Chico, você não vai aguentar. Que a grandeza do universo ainda é inconcebível para nós. Mas, diante do pedido desse missionário exemplar de amor, que temos a honra de ter como espírita, Emmanuel cedeu e levou Chico para o passeio. Chico não chegou nem a sair do sistema solar. Quando Emmanuel começou a lhe falar da grandeza do universo, das nebulosas, dos outros sistemas solares, Chico ficou tão atordoado e disse, é demais para mim, Emmanuel, me leva de volta para o meu quartinho e que eu preciso urgentemente tomar um café e despertar. Então vejam quanto nós estamos distantes de qualquer entendimento. Mas essa categoria de espíritos é a única capaz de elaborar tudo que existe no universo a partir do fluido cósmico universal que somente Deus exala. Eles são os co-criadores em plano maior, são os arquitetos do universo. E como diz tão bem o livro Entre a Terra e o Céu, eles constroem nebulosas, planetas, sóis, estrelas, sustentam a grandeza do universo com o mesmo labor, o mesmo empenho que constroem e conservam o verme no seio da terra.
Esses espíritos, podemos chamá-los Cristos, que quer dizer ungido, escolhido. Pensem que a terra está sob a direção desse Jesus infalível na sequência do termo, do texto. Espírito infalível, vírgula. Essa vírgula, o espírita precisa prestar atenção nas vírgulas. Seguindo, mesmo na reencarnação. Por que esse destaque? Porque a reencarnação, ela nos oferece riscos imensos para que sirvam de testes ao nosso aprendizado, para que firmem os nossos alicerces morais. E voltamos a Alcione, quando chega a Artêmio e pede que quer reencarnar, porque o seu grande amor teria que voltar para realizar grandes acertos morais com a sua própria consciência e outros membros que lhe eram familiares, a quem ela debruçava um amor infinito. E ela pede essa oportunidade de reencarne. Ela, já na categoria de espírito bom, em Sírios, envolvida numa pesquisa a favor da humanidade, liberta de qualquer vínculo de recuperação com o planeta Terra, recebe a seguinte orientação do seu benfeitor espiritual: preste atenção aos riscos que a reencarnação vai lhe impor. Então, veja, um espírito que já estava no domínio do bem, que não necessitava, não tinha mais falhas morais, que se oferecia para vir auxiliar, ela recebe essa advertência. Por quê? Porque o corpo, ele nos faz apelos urgentes. Quem aqui consegue, depois de um dia intenso de trabalho, de um cansaço extremo, tanto físico quanto emocional, no momento de retorno à casa, no dia do Evangelho no lar, é surpreendido por uma chuva torrencial, fica retido na rua, totalmente ensopado, as horas passam, o horário do Evangelho se aproxima, o estômago reclama, a fome, gente. A fome deve ser a coisa mais triste. Porque me diga aqui quem está com fome, na nossa fome, naquela que nós conhecemos. Nós tantas vezes dizemos assim: estou com uma dor de cabeça de fome que eu não consigo nem raciocinar. Agora imagine a fome que se estende, fome de comida, fome de misericórdia, fome de solidariedade, os invisíveis da sociedade, porque eles não são nós. Então, naquele momento, tudo conspira para que você se atrase para a chegada em casa. E você chega 15 minutos antes do Evangelho, com dor de cabeça, ensopado, cansado e com fome. O que é que você vai fazer primeiro? E se alguém me disser que vai fazer o Evangelho, eu vou pedir para subir no sicômoro e olhar para Jesus e dizer: eu faria o Evangelho. Ou convidar uma senhora com um sapato com salto fino, 15, para pisar no pé da gente e dizer assim: entregue-se a Jesus e faça uma oração. Aí você diz: primeiro, liberta o meu pé. Então, o corpo físico, ele gera, sim, um obstáculo, porém saudável, para que nós aprendamos a buscar Jesus. Ele é o nosso sicômoro, o nosso grande desafio. Eu tenho fome, é para agora. Eu tenho sono, é agora. Só que, atrelado a isso, eu fui acreditando que o meu corpo também precisa de outras coisas, de outros apetrechos. E acho, inclusive, que é o meu corpo que fica feliz, que fica bem, quando eu conquisto alguma coisa, que logo depois eu vou perder.
E aí entra essa mensagem incomparável de Jesus. Esse príncipe da paz, por quê? Porque ele foi o grande exemplo, até hoje incomparável, e sempre o será, de nos trazer, de nos convidar, de chamar a nossa atenção para os valores morais, esses que não se deterioram, esses que nunca se perderão. Eu venho à reencarnação, eu volto ao mundo espiritual, eu retorno e eles permanecem comigo. Porque esse é o único e verdadeiro caminho para que eu encontre a paz. A paz do meu espírito, para que eu compreenda que tudo que eu ajuntar no corpo, eu não consigo levar. Eu não vou levar. Então, quando eu perco a minha paz momentaneamente, porque eu preciso mudar de residência, tudo conspira para que eu saia do lugar onde eu moro. A distância do meu trabalho, a condução e outras problemáticas. E aí eu me empenho, compro uma casa, justo, é justíssimo. Para logo depois me insatisfazer. Porque aí eu vejo naquele bairro uma casa melhor que atenderia mais às minhas necessidades. Qual necessidade? A necessidade material ou a necessidade espiritual? Porque o pagamento não é em moeda, é em paz. Então, quando eu me inquieto para conquistar coisas que eu vou ser obrigado a deixar, eu não estou caminhando em direção à paz. Então, esses espíritos infalíveis, mesmo na reencarnação, os planos maiores deles, esses co-criadores em plano maior, porque nós somos co-criadores em plano menor. Isso dito por Emmanuel no livro A Caminho da Luz. E por que somos? Porque o nosso poder, a nossa compreensão de criar ainda é muito curta, é muito ínfima, é muito restrita. E, normalmente, infelizmente, atrelada a essas paixões materiais, o que eu crio não é lá muito bom. É só analisar os nossos pensamentos diários. Então, pense que o fluido cósmico universal é matéria mental de Deus. E que ele permeia todo o universo. Então, eu estou imersa nesse fluido e atuando sobre ele. E tudo que eu construo, seja no pensamento, nas palavras ou nas atitudes, eu estou atirando ao universo. O que é que eu estou atirando ao universo? Francis Thompson foi um grande poeta inglês e ele fez uma afirmação, ao mesmo tempo que poética, profundamente científica, e que só confirma tudo que o Espiritismo nos fala. Ele disse assim: tudo no universo está interligado. Tão intimamente interligado, que é impossível eu tocar numa flor sem incomodar uma estrela. Hoje, a quântica vem nos dizer das partículas, que era o átomo. Quando eu entrei na escola, o átomo era a menor partícula. Mas perguntem se hoje ela é a menor partícula. Não é. E o que é que eles descobriram? Eles descobriram que nesse corredor chamado acelerador de partículas, e que é mesmo como se fosse um cano, vamos dizer assim, na forma mais rude, primária de se falar, onde eles impõem velocidades cada vez maiores às partículas, e o átomo se quebra. E essas partículas, que viajam muitas vezes 220 quilômetros a uma velocidade da luz, quando uma recebe uma ação, imediatamente a outra reflete
o efeito daquela ação. Isto quer dizer que tudo que nós pensamos reflete no universo. E perguntemos, porque foi mesmo que Jesus nos privilegiou de estarmos aqui na Terra e nos aceitou, porque imaginem que ele, habilmente cercado por outros espíritos da mesma categoria, ele criou a Terra. E ele não criou a Terra como nós vemos hoje os nossos jovens atingirem a faixa de 16, 18 anos e dizer assim, não quero mais ficar na casa do pai, seguindo aquele modelo americano, eu quero a minha independência, ele quer a independência, a liberdade de viver, de escolher, mas o financiamento dos pais. Então, ele assume uma responsabilidade muito pequena, se é que assume essa responsabilidade. Agora, Jesus não. Jesus sabia das nossas condições espirituais, porque de onde viemos, não cabíamos mais na condição evolutiva. Nós não nos ajustávamos mais, obviamente que nós não vamos ao primarismo limitado de dizer que todos nós viemos de lá. Claro que não. Há espíritos que chegaram à Terra num sistema evolutivo condizente com o que o planeta oferece. Mas pensem que para que esse planeta fosse habilmente colocado no universo, ele precisava atender a todas as características essenciais para proporcionar a vida ao nosso corpo físico, que, por sua vez, atenderia às nossas condições espirituais. Então, gravidade, distância do Sol, tudo precisava ser exato a fim de que pudéssemos desenvolver essas experiências. E aí nós vemos o nosso sistema solar e talvez não pensemos que ele, na galáxia, na Via Láctea, ele é pequenininho, entre os aproximadamente 100 bilhões de outros sistemas solares que compõem a nossa Via Láctea. E a Via Láctea é uma entre as que se projeta hoje, no nível em que a ciência consegue, é uma das mais de 200 bilhões de galáxias que o universo abriga, com o equipamento que nós temos hoje. Isso não quer dizer que seja a palavra final. Conforme evoluímos, nós vamos percebendo a grandeza do universo. E na nossa galáxia, o nosso sistema solar está estrategicamente colocado a 30 mil anos-luz. Então, imagine 30 mil anos, nós viajando à velocidade da luz, seria o que precisávamos, o que precisamos para chegar ao centro da galáxia ou à borda dela. Quem criou com tanta habilidade essa condição para que nós vivêssemos? Que espírito é esse? Como é que nós, sem sequer subirmos ao sicômoro das nossas próprias dificuldades, questionamos a grandeza de Jesus? Como desacreditamos que os planos de Jesus foram interrompidos e que uma gama, uma multidão de espíritos infelizes foram capazes de sabotar o plano de Jesus? Então, o problema não está aí. O problema está em nós sabermos o nosso lugar, em nós olharmos para as dificuldades que nos desafiam diariamente e termos a certeza de que há um papel a cumprir, de que não estamos a matroca naufragando no mar de aflições, porém que para que o bem se manifeste, se materialize,
é indispensável a nossa participação. É indispensável atendermos o convite de Jesus, que ecoa há milênios e que ainda hoje nós colocamos em dúvida. Qual é a nossa grande função? Nós espíritas aceitamos que aqueles que não sabem o que o Espiritismo nos ensina, duvidem, estanquem o passo, sofram muito mais aflições, mas nós não atendermos o chamado de Jesus, nós não aproveitarmos este momento que nunca mais voltará para darmos o melhor que tivermos, nós não compreendermos a grandeza deste momento e refletirmos que conosco, sem nós e apesar de nós, os planos de Jesus infalíveis estão avançando. Que o mais grave que pode acontecer é nós precisarmos mudar de classe. Não acompanharmos a classe em que nos encontramos. Não correspondermos ao aprendizado que nos está sendo oferecido. Não reconhecermos o trabalho que nos compete. E sermos amanhã os que precisam de um outro Cristo, de um outro planeta, nas condições primitivas pelas quais a Terra há muito tempo já passou. E revisarmos todas essas lições, cercados de dificuldades que já poderiam ser dispensadas. Compreendermos finalmente que o sofrimento não é uma obrigatoriedade da evolução, mas que ele retrata exatamente a distância entre nós e o convite de Jesus. Quando nós queremos caminhar em sentido contrário, isso exige muito esforço, e esse esforço gera sofrimento. A Terra caminha em direção à evolução maior. E se eu quero voltar para trás, eu vou voltar. Mas a Terra não vai frear o passo evolutivo. Jesus intercede a todo instante, a todo momento. Os benfeitores espirituais estão se acercando de nós, procurando um campo de inspiração. Mas será que nós paramos diante dessa multidão atônita, que se atropela disputando por algo que efetivamente não vai lhes pertencer? Será que nós estamos prontos para todos os dias orar, no sentido de abrir a boca da alma, entregarmos-nos às sugestões dos benfeitores espirituais? Porque temos atendido e sido instrumentos perfeitos das sugestões dos espíritos infelizes. Todas as vezes que somos assolados pelo pessimismo, todas as vezes que nos deixamos abater pelo desânimo, busquemos a origem da palavra desânimo, vem de ânima, alma, sem. Quando eu me digo desanimado, eu me reconheço alguém sem alma. E por mais que as pessoas não consigam acreditar, que muitas vezes nós freamos, nós criamos verdadeiros obstáculos para receber esse impulso da vida, essa sugestão divina, e que fazemos escolhas das quais iremos nos arrepender profundamente, iremos sofrer demasiadamente, mas iremos adiar a paz que já poderia ser constante dentro dos nossos corações. Atravessar dificuldades é natural. Eu faço uma caminhada escolar e eu vou aprovando ano a ano diante da minha capacidade de vencer esses desafios, essas provas. Então, quando nós falamos em provas para o espírito, o que causa a estranheza para nós?
Então é necessário que voltemos a Jesus. Nós estamos com sede de Jesus, nós estamos com saudades de Jesus, só que é tanta coisa material, tanta ilusão, formando camadas que nos limitam a perceber essa influência, que estamos andando, vagueando pela terra, sem nos darmos conta das potências divinas que existem em nós. E tudo que existe, na distância agora que vamos vencer entre aqui e a nossa casa, nós vamos receber muitas interferências espirituais. Então, existia aquela empresária da área da arquitetura que fez para a sua vida projetos maravilhosos. Ela tinha uma grande inteligência, ela era uma pessoa responsável, debruçada sobre os seus deveres, buscando a excelência do trabalho. E, de repente, ela considera que atingiu o topo, que além daquilo não tinha nada mais para ser conquistado. E muitas vezes nós pensamos isso. Então, nós limitamos o universo ao limite, ao horizonte do que podemos enxergar. E é a pior coisa que pode acontecer para nós, viu, gente? É achar que estamos no topo, que não tem nada além. E aí ela começou a se deprimir. Uma constância nos nossos dias de hoje. A se deprimir, a justificar que não havia mais motivo para a vida. E um dia, ao externar isso à sua sócia e amiga, ela simplesmente lhe responde: você precisa conhecer a arquitetura de Deus. E ela, ofendida no seu orgulho ferido, como assim tinha arquitetura maior do que a dela? Ela simplesmente se revolta e a amiga diz, antes de se evadir da vida, dê uma chance. E é uma chance muito simples, você não precisa de plantas, nem de cálculos, você só precisa de olhos para ver. Então, vou te fazer uma sugestão. Deixe seu carro em casa, entre a nossa empresa e a sua casa, são apenas alguns quarteirões. Venha e volte a pé. Há uma praça majestosa no meio do trajeto, em que a arquitetura de Deus se faz presente, para que, ao admirá-la, tiremos os olhos da terra e olhemos para o infinito. Se somos capazes de criar o sol que nos aquece, as estrelas que superam a escuridão, desfazendo-a, mostrando-nos luzes que ainda somos incapazes de compreender e muito menos de criar. Faça isso. Ela ouviu calada, a sócia, sabendo da sua condição difícil de gênio, não lhe disse mais nada, deixou que ela ficasse com a sugestão. E passados aproximadamente 20 dias, sem que ela se manifestasse, a outra lhe perguntou: então, você aceitou a minha sugestão? Eu aceitei, eu tenho ido e vindo a pé, realmente, a praça é muito linda. Isso é a observação de quem não quer ver, né? É muito bonita, tem muitas árvores, muita natureza, muitos pássaros, mas há uma coisa intrigante. Sabe aquele pontinho preto no imenso quadro branco? Então, ela se pegou no pontinho preto. Há um banco, e todos esses dias, em horários diferentes, quando eu passo, há uma menina nesse banco, totalmente encolhida. Percebo-lhe uma enorme deformidade nas costas. Parece o rosto maltratado, os cabelos desgrenhados, a roupa suja, empobrecida, e ela está naquela mesma posição. Se esse teu Deus, que cria tantas belezas como você diz, existe, por que ele não faz nada por uma alma humana? Porque talvez esteja nos planos de Deus que você seja o instrumento dele atender essa alma humana. Eu? Sim.
Em algum desses dias você se aproximou da menina e questionou, pelo menos, o que é que ela faz ali? Não. Então, na terra, Deus materializa os seus planos através de cada um de nós. Na sua habilidade na arquitetura, mas na sua capacidade de construir coisas maiores dentro do coração humano. Vá lá, aceite como um desafio essa obra que Deus te proporciona. Ela ficou ensimesmada e, pelo menos para trazer uma resposta do alto da sua capacidade para a amiga, ela se sujeitou a abordar a menina. Um pouco constrangida, até com algum receio, mas qual não é a sua surpresa quando ela se aproxima daquela criança e diz, olá. A menina ergue o rosto e ela não vê aquele ser maltratado. Ela tinha infinitos olhos azuis que retratavam o próprio céu. Os cabelos mais pareciam raios solares. Os dentes estampados num sorriso se assemelhavam a pérolas de um rico colar, ergastuladas na sua arcada. E a menina disse-lhe, olá. Ela refutou alguns passos, espantada com a reação, e pergunta, o que você faz aí? Há tantos dias e ninguém lhe socorre? Você não tem casa? Sim. E por que você não vai para casa? Eu estou em casa. Mas aqui não é uma casa, mas o universo é a casa do nosso Deus. Mas, e ninguém faz nada por você? É porque ninguém me vê. Como assim eu estou vendo você? Sim, só você me vê. Porque eu tenho uma tarefa. Mas para realizá-la, eu preciso de me associar a você. Eu preciso que você abra o coração e se proponha a materializar a tarefa que, em nome de Deus, Ele pediu para que eu te confiasse. Eu não estou compreendendo. E a menina se vira de lado e disse, talvez desde o primeiro dia você tenha estranhado esta deformidade, exibiu uma corcunda monstruosa. E ela disse encabulada, de uma certa forma, sim. Ela está ali, por sua causa. E só se desfará no dia em que você me permitir cumprir a minha tarefa. E qual é a sua tarefa? A menina se ergue, abre os braços, olha para o céu. Um estranho barulho se inicia, rompendo as suas vestes. E daquela corcunda deformante se estendem duas translúcidas asas. E ela diz, eu sou o seu anjo, que em nome de Deus e em nome de Jesus, vim lhe pedir que nos ajude a construir a paz na terra. Que cada um de vocês pare para encontrar esse ser a que chamamos anjos, espíritos iluminados, mas acima de tudo empenhados em estabelecer conosco uma sociedade, a fim de que materializemos na terra e aceitemos definitivamente o convite de Jesus, o príncipe da paz, e aprendamos a amar o nosso próximo como a nós mesmos. Desejamos do fundo do coração que esse príncipe incomparável, a partir de hoje, estabeleça em definitivo o seu reino dentro do coração de cada um de nós. Muito obrigado e uma boa noite. Nós é que agradecemos pela excelente palestra que foi proferida pela nossa companheira,
a palestrante Eulália Bueno, e a gente gostaria de lembrar que ela estará novamente aqui em Anápolis no dia 26 de julho, né? Lá no Centro Espírita Caminho da Luz, às 19h30. É importante também, só alguns detalhes, alguns pequenos avisos rápidos. Haverá um seminário no próximo sábado. Quem já teve a oportunidade de ver a programação, sabe que nós teremos um seminário com a Denise Lino, e vai ocorrer no Seical, no sábado, das 14 às 17 horas. E tem uma mesa do lado de fora com inscrições. Seria interessante o pessoal procurar para já assegurar aí, pelo menos para a gente ter uma noção de quantas pessoas estarão participando. Então, nós gostaríamos de mais uma vez agradecer a palestrante, agradecer, claro, em nome de todos os presentes, né? Receba a nossa profunda gratidão, né? Agradecer também a presença do senhor Paulo César, presidente da Federação Espírita do Estado de Goiás, que prestigiou o nosso evento nessa noite. E o pessoal pediu para a gente dar alguns pequenos recados. As pizzas estão disponíveis do lado de fora. Dizem que estão muito boas. Aproveitem porque amanhã não tem. Tá? Então, o momento é agora. Amanhã nós teremos a palestra com o tema A Ilusão do Suicídio e as Razões para Viver. A palestrante também é uma pessoa muito querida de todos nós, que é a Ivana Raiski. Ela é expositora espírita, ela é presidente do IGESE, Instituto Goiano. Depois de um certo momento, o complemento virtual é importante. Instituto Goiano de Estudos Espíritas. Coordenadora nacional adjunta da área de comunicação social espírita do Conselho Federativo Nacional da FEB, Federação Espírita Brasileira, e secretária do Conselho de Administração da Federação Espírita do Estado de Goiás. Trabalhadora também do Centro Espírita Lar de Jesus e da Irradiação Espírita Cristã. Recentemente, quem teve a oportunidade de assistir, foi transmitido pela internet uma palestra que ela fez no Conselho Espírita de Uberlândia, no Congresso Espírita de Uberlândia, e realmente foi uma palestra extraordinária. Então, vale a pena estar aqui para assistir a palestra da Ivana. E amanhã nós teremos as apresentações musicais da Virgínia e Reginaldo, hoje sim, né? E as filhas Thaís e Clara. E agora nós convidamos para fazer a prece final o nosso querido Pedro Arcanjo. Enquanto ele vem, nós gostaríamos de frisar a respeito da existência da programação jovem lá no auditório da UEG, todos os dias já a partir das 19h30. Boa noite a todos. Fechando nossos olhos, elevando o pensamento ao Pai, que possamos ser receptivos ao alto, que possamos serenar nosso coração, nossa mente, que possamos levar para os nossos lares, para os nossos familiares, para a nossa vizinhança, todo o bem-estar que usufruímos aqui e agora, que possamos levar essa paz, assim como os aprendizados, para a nossa casa e para a nossa vida. Muito obrigado, Deus, pela oportunidade de aqui estarmos, pelo dom da vida, por cada um de nossos familiares, pela nossa saúde ou pela nossa doença. Muito obrigado, meu Deus, por cada oportunidade, por cada amanhecer. Abençoa a nossa palestrante de hoje, abençoa os organizadores desse evento, abençoa a todos nós. Muito obrigado e que assim seja.